Já o princípio de funcionamento do ciclo diesel é um pouquinho diferente, porque eu não tenho a centelha, eu não tenho a faísca dentro do motor, eu não tenho uma fonte externa gerando a centelha, a faísca, né? Ele obviamente que tem a combustão, mas a combustão é oriunda da própria compressão. Eu vou explicar melhor, mas de novo, temos a admissão, compressão. Aí eu injeto, em vez de eu ter a centelha, injeto combustível, ou seja, o motor de ciclo diesel está sempre admitindo ar, ele não admite combustível junto, ele sempre admite ar, e ele, por incrível que pareça, ele sempre trabalha com excesso de ar. Então, até pouco tempo não se colocava borboleta, ou seja, controle de entrada de ar dentro do motor de ciclo diesel. Enquanto no ciclo Otto eu controlo a entrada através de uma borboleta, no ciclo diesel eu estou admitindo o máximo de ar o tempo inteiro. No ciclo Otto controlo o ar porque eu tenho que ter uma relação certinha de ar em combustível, e aí eu controlo quanto de ar eu ponho, quanto de combustível eu ponho, quanto de energia é liberada. No diesel, máximo de ar o tempo inteiro, e aí eu controlo a potência, torque do motor por quanto combustível eu coloco lá. Pois afinal, como eu tenho um excesso de ar e ele entra na câmara já queimando, ele vai queimar por si só. Por que que o diesel, antes de eu explicar como que ele queima, por que que o diesel atual tem borboleta? Se eu quero o máximo possível de ar, na verdade, quanto mais ar eu tiver dentro do motor, durante o funcionamento, melhor. O único motivo, com raras exceções para emissões, algumas estratégias de emissões, mas o principal motivo de eu ter borboleta é para quando eu desligar o motor, eu fecho a borboleta, não entra mais ar aqui e o motor desliga mais suave. Porque geralmente, nos motores mais antigos e nos motores atuais, você corta o combustível para matar o motor e se você não fecha a entrada de ar, ele continua comprimindo bastante ar, só que sem queimar combustível. E aí é naquele momento que ele desliga e chacoalha tudo. Muitos já devem ter reparado aqueles caminhões antigos, que a hora que o motorista desliga, parece que vai cair até os paralamas, de tanto que sacode. Óbvio que para os carros modernos, principalmente a Europa, que usa muito carro a diesel de passeio, caminhonetes, o consumidor atual não tolera esse tipo de chacoalhada. Além do que, dá-lhe coxinha de motor que vai fixar o motor ali na estrutura do carro e com o tempo vai abrir o bico, né? Então fecha a borboleta, desliga suave que nem um motor gasolina. E por que que o diesel queima? Muitos falam, porque eu comprimi o ar e ele queima por compressão. Não, ele não queima por compressão. O combustível queima por temperatura. Você já deve ter visto dicas de bombeiros, por exemplo. Parece que não tem nada a ver com o motor, mas eu sempre vou pegar algum assunto à parte e encaixar no motor para vocês entenderem um pouquinho da física e da engenharia em si. Por que que os bombeiros pegam, quando está pegando fogo dentro de um apartamento, dentro de uma casa, começa a fazer toda aquela fumaceira e tal, eles falam, pelo amor de Deus, nunca abra uma janela ou uma porta. Por quê? Você queima combustível, por exemplo, estou queimando os móveis aqui em casa, madeira, como a queima é toda incompleta, vai sair um monte de fuligem, ou seja, carbono, e aí esse carbono vai ficar preso, vai ficar suspenso no teto, não vai conseguir escapar. E ele, se ele chegar numa temperatura acima de 400, 500 graus, que é facilmente durante o fogo ele chega, se ele tiver oxigênio, ele inflama sozinho. Então por isso que o bombeiro chega para você e fala, nunca abre uma janela, porque se você abrir, vai entrar oxigênio, aquele carbono suspenso em temperatura alta vai ter contato com esse oxigênio e você explode a casa, você explode o apartamento. No motor diesel, e também no motor Otto, a gente vai falar da detonação e batida de pino, né, famosa, para ignição. No motor diesel, eu comprimo tanto ar aqui que chega numa temperatura que o diesel inflama por si só. Então, quando eu injeto ele dentro da câmara, a câmara está tão quente que ele já começa a pegar fogo por si só. Mas quanto que é essa temperatura? Tem até uma tabelinha lá na frente das propriedades dos combustíveis, mas já para
já deixar aí para vocês, em torno de 250 graus Celsius, o combustível diesel, ele entra em combustão por si só. Gasolina, 350, 380, álcool, 400 e pouco. Então, se tiver o combustível numa temperatura mais alta que isso, no meio que está mais alto que isso, ele inflama. E como que eu gero tanto calor? Por que eu consigo gerar tanto calor? Vamos pensar não com o motor funcionando, obviamente, mas no momento da partida fria. Estou num dia frio, vou partir meu motor a diesel e mesmo assim ele funciona. Por quê? Acho que grande maioria aí que está assistindo o curso já deve ter enchido o pneu de bicicleta com aquelas bombinhas. E ali a pressão é minúscula, né? Perto do que a pressão que a gente vê dentro do motor. Então, se a gente falar em PSI, que a gente coloca lá no pneu da bicicleta, mais ou menos 30 PSI, 30 libras ali no posto de gasolina, isso aí dá 2 atmosferas. Se eu tenho um motor de diesel, que a taxa de compressão, ou seja, o quanto que eu comprimo, a gente vai aprender a calcular, o quanto que eu comprimo é 15 para 1, 20 para 1, significa que eu estou pegando aquele ar atmosférico e comprimindo em 15 vezes. Então a sua temperatura, se for 20, é como se eu tivesse, no momento que ele admitiu, ele comprimiu, é como se eu tivesse 300 libras ou 300 PSI, que é o que você está acostumado a ler lá no posto. E se na bombinha de bicicleta, que o movimento é devagar, pressão baixa, você já sente o bico ali da bomba esquentando. Imagina dentro do motor o quanto isso aí esquenta. Então, chega uma hora que você chega perto de 350, 400 graus, injeta o diesel no que ele entra em temperatura ambiente, ele vai roubar calor, e se ele roubar calor e tudo tiver ainda acima de 250, ele inflama por si só. Uma vez que eu dei a primeira combustão, vai embora, porque aí tudo vai se aquecendo cada vez mais, e com isso você consegue manter o ciclo. E você só consegue interromper ou tampando a entrada de ar, que a maioria dos motores antigos, geradores, etc., não tem borboleta. Então é muito comum, às vezes, o cara, quando o motor dispara, tentar tampar a admissão, ou você corta a injeção de combustível. Por que que dispara? Principalmente sistemas mecânicos, às vezes dá uma falha que ele não corta a injeção de combustível. E aí o motor dispara e sai de perto, porque isso aí vai explodir, né? Para entender o ciclo do diesel, tem uma animaçãozinha também muito bacana, que vale a pena dar uma olhada aí. Olhando a animaçãozinha, o que ela mostra? Eu tenho a parte de admissão, tem a parte dos gases de escape, tenho combustível sendo injetado, né, pelo o injetor mecânico aqui, e ele mostra as temperaturas e pressões. Esse conceito que a gente falou, admite ar, a temperatura sobe, porque eu estou comprimindo o ar a uma taxa muito alta. Então eu admito o ar puro, comprimo, como ele esquenta tanto, eu posso simplesmente injetar o combustível e, consequentemente, eu tenho a explosão fazendo o pistão descer. E, consequentemente, depois eu tenho a válvula de escape abrindo, liberando toda essa pressão que seria os gases de escape. É muito bacana que dá para entender mais ou menos como funciona o motor diesel aí, né?